Olá, meu nome é Matheus Jardim E eu sou Mariela Org. e essa é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje estamos com os convidados. Oi, eu sou a Beatriz Petri Fontana, eu sou diretora, roteirista e animadora do curta Sopa no Ar. Oi, eu sou o Thiago Dorsch, eu sou produtor, diretor de arte e animador 2D do curta Sopa no Ar. Estudantes de cinema e realizadores do curta gaúcho Sopa no Ar, ganhador do Prêmio Assembleia Legislativa do Festival de Cinema de Gramado, na categoria Melhor Direção de Arte. Vamos fazer um bate-papo sobre como foi a trajetória deles com o curta até a chegada ao Festival de Gramado. Então, eu vou começar o primeiro bloco do podcast, que vai ser sobre a produção do curta. Então, a Beatriz, que é a diretora do curta, como é que surgiu a ideia de fazer esse curta? Como é que surgiu o roteiro? No curso de realização audiovisual, no terceiro ano do curso, a gente tem que fazer cada aluno dirige o seu, roteiriza e dirige o seu próprio curta, né? E eu entrei no curso já pensando que eu queria trabalhar com animação e direção de arte. Então, eu aproveitei essa oportunidade de fazer o curso do terceiro ano e resolvi fazer uma animação. Tá, até aí tudo bem. Aí, assim, no final do segundo ano, a gente já tem que ter uma ideia para o curta, para poder usar o terceiro ano do curso inteiro para realizar o curta, né? Então, foi tipo, cada vez que surgia uma ideia, eu ia lá e anotava no meu caderninho das ideias que surgia, né? Para depois ir vendo o que dava para desenvolver. Aí, engraçado, eu tava conversando com a minha mãe, não sei do quê, e daí a gente falou do tomate, porque o tomate ele é duas caras, porque o tomate ou ele é fruta ou é legume. Aí surgiu o Sopa no Ar, com essa piada do tomate. E daí eu tive depois desse trocadilho, e foi desenvolvendo, assim, foi muito rápido, sabe? Foi muito... Nossa, e se o tomate não o tomate é um assassino? Daí foi surgindo essa ideia do tema policial, né, de suspense e tal. Aí eu já fui para um tema mais noir, que eu gosto bastante dos filmes noir da década de 50. E a comédia, óbvio que a comédia também é tudo, né, porque é muito louco pensar numa narrativa séria, entre aspas, assim, uma narrativa né, desses filmes de morte, assassinato, só que são frutas e legumes. É o que traz toda a comicidade pro curso. Foi por aí que surgiu a ideia. Não sei se o Thiago lembra de alguma coisa que eu não lembro. Eu acho legal falar também que, claramente, o que a gente apresentou não é a versão final do roteiro. Quer dizer, não é a primeira versão do roteiro. Mas o que eu ia dizer é que tiveram muitas mudanças durante o processo do roteiro. Tipo, mudanças bem drásticas, assim, de e a gente ficava cogitando quem que ia ser o assassino, como é que teria matado, qual seria o motivo do crime. E isso já tiveram versões com finais muito variados, assim. Eu acho que não sei se a Beatriz não quer falar um pouco sobre. Nessa questão do processo foi porque geralmente, assim, quando tu vai pesquisar ou ler sobre como criar uma história de suspense ou de assassinato, sabe, tipo um CSI da vida, sabe, sempre tenta começar, sempre dizem para começar com quem matou e como matou. Mas eu tinha toda a ideia do curta e a única coisa que eu não tinha fechado, que mudou em todos os tratamentos, era quem matou e como matou, ou por que matou, sabe? Isso que foi mais difícil de encaixar, assim, na narrativa inteira do filme. No início, acho que o que mais... os tratamentos que mais tinha era que o Batatinha, que é o assistente do Berinjela, era o assassino. Depois o Batatinha virou o assassinado. Não era mais foi o Chuchu que morreu e o Batatinha era sacrificado.
sacrificado. Era um negócio meio pesado. Totalmente fora do que virou sopa. Mas era um ótimo final. E daí eu vi que tava ficando muito adulto e a gente acabou, né, não ter um filme não acabar virando um filme tão adulto, sabe? Fala, Thiago. Não, é que a versão satânica era do culto do Bergamotomé, né? O Bergafomé. Isso. Era muito boa. O que eu adorei nesse curta é que ele conseguiu pegar um gênero que é o gênero noir, que é um gênero mais antigo e já foi usado, tipo, muitas vezes em filmes, e ele conseguiu fazer de uma maneira muito, assim, inovadora, sabe? E divertida. E é assim, há uma parte super, super importante, eu acho, no cinema, é a gente conseguir pegar gêneros antigos e trazer uma nova abordagem para eles. E acho que esse curta conseguiu fazer isso de uma maneira muito, muito boa. Obrigado, Mari. E assim, também tenho muita curiosidade em relação a como é o trabalho da direção de arte em um curta de animação. Porque, assim, a gente tem muito material sobre como é a direção de arte em curtas live action. Não sei como é que se fala. Sim, tá certo. Mas como é esse trabalho em relação à animação? Então, a gente foi um caso especial, assim. A pergunta eu vou responder mais direcionada a como é abordado dentro do nosso curso, porque é muito diferente de como é no mundo lá fora, sabe? Porque geralmente direção de arte é dividida em diversas subcategorias e pessoas, e no nosso curso, que é o curso de realização de visual na Unicinos, é uma pessoa só que faz toda a direção de arte, normalmente. Então, essa pessoa é a pessoa que cria o conceito, é a pessoa que cria a paleta, que cria o porquê. Por exemplo, a gente tem um personagem, a gente lê o roteiro e a gente tem que ver quais são os trejeitos desse personagem, como é que ele fala, de que época que ele vive, o que será que ele vestiria, sabe? A gente que cria todo o conceito por trás de cada um dos personagens. E isso é uma coisa que a gente mantém, por exemplo, para animação também. Mas como a Bea é a diretora do curta e a animadora 3D, ela claramente já tinha todos os personagens, os figurinos que eles iam usar em mente, assim. Então, o trabalho da direção de arte, mais especificamente para esse curta, foi um trabalho mais focado na criação de objetos. Por exemplo, todos os objetos em 3D que apareciam no curta, a gente tinha que desenhar eles antes de todos os diferentes pontos de vista. Por exemplo, uma cadeira, vista de frente, vista de costas, vista de cima e vista de baixo, para a Bea moldar em 3D no Blender depois. Também teve um enfoque muito grande em tudo que era composição de tela. Assim, por exemplo, no escritório do Detetive Berinjela, a gente tem vários cartazes que ficam percorrendo o filme inteiro, assim. São cartazes que eu desenhei no Photoshop, aí tem vários que são paródias de filmes que já existem, assim, em vez de Tubarão, tem o Alfação, aí em vez de It, tem o Fit, assim, foi umas coisas que a gente foi fazendo tudo para trazer um humor a mais colocado visualmente, sabe? E esses cartazes foram sendo colocados por todo o curto, assim. A gente tem o quadro de suspeitos, que a gente fez o antes e o depois. Aí também, por exemplo, as fotos do crime, a gente fez em Polaroid de um chuchu de verdade que a Bea colocou uma mantinha nele, olhinhos falsos, e a gente tirou. E depois a gente transformou no Photoshop em Polaroids para colocar no curta, assim. A gente brinca bastante com as diferentes formas de animação, assim, dentro do próprio curta, tanto que a cena que eu animei do curta é uma cena 2D que é completamente desvinculada ao resto, mas como a gente pôde utilizar dessa diferente abordagem, porque é um flashback, né? Então a gente pôde insertar dessa forma para ser uma forma diferente de
apelo visual, assim, e ao mesmo tempo uma coisa que fique coesa ao todo, assim. Eu acho que eu me perdi 100% na pergunta, porque... Tu só explicou tudo de cinema, como é que trabalha. Amei. Qual era a pergunta mesmo? Eu posso complementar o que falou um pouco, Thiago. Claro. Não é só no curso de realização audiovisual, ele é realização audiovisual, né? Então é um pouco de tudo, assim. Nem lá em Pelotas tem um curso específico de animação, né? E não é o caso aqui do Crave. Então, por exemplo, eu quis fazer meu curso de animação, mas não necessariamente a minha equipe entendia de animação, sabe? Entender de animação no caso de mexer nos softwares, nessas coisas, sabe? Nem todo mundo tem essa aptidão. Então, a direção de arte foi mais isso que o Thiago falou, assim, de ajudar a procurar referências, principalmente referências de época, assim, que daria para botar no filme. E acho que foi isso, assim. Então, originalmente era só uma diretora de arte, né? Que era a Alice, porque a gente sempre só escolhe uma pessoa para ser o nosso diretor de arte. E eu era o produtor da Bea, e a Alice era a diretora de arte. E daí, no processo inicial, ela fez as plantas baixas, ela fez a pesquisa, ela fez moodboard, ela fez todas essas coisas da pré, assim. E daí depois, esse foi o principal trabalho da pré. O trabalho durante o processo, assim, por exemplo, nas cenas externas, os fundos eu pintei, sabe? As nuvens a gente pintou e foram colocando como camadas dentro da animação. Então, tipo, todo o processo de direção de arte foi mais focado nos complementos dos cenários, assim, porque a Beatriz ela fez os sketches dos personagens, ela já sabia como elas queria que eles fossem, então o foco foi 100% nos cenários, assim. E em relação às inspirações de vocês na questão da animação, sabe qual animação vocês, obviamente, né, gostam de animação, mas qual vocês se inspiraram, assim, também para realizar o curta? Da minha parte, eu de inspiração para o curta, até que eu não tenho tanta animação, assim. O que eu mais tive que pesquisar mais foi filme noir. Os principais, assim, da minha inspiração é o Chinatown, eu não lembro o nome do diretor, Roman Polanski, Chinatown do Polanski, o filme do Orson Welles, também, que eu não consigo lembrar o nome. Thiago, ajuda. Eu não me lembro dessa referência. Oh, meu Deus. Tá, enfim. Aí tem uma outra referência que eu também... Tá falando de Cidadão Kane? Isso, Cidadão Kane. Muito obrigada. Okay. É o Cidadão Kane do Orson Welles, também é uma referência que eu usei bastante, principalmente para criar o vilão ali, o maçã. Aí eu também tenho uma HQ que eu amo muito, amo de paixão, que é o Black Cat, que também é engraçado porque ele é uma história em quadrinhos assim, estilo noir, só que os personagens são animais, então isso já dá esse diferencial cômico, só que é uma HQ séria, sabe? E acho que uma das minhas maiores referências na animação e na criação dos vegetais é uma série infantil americana que é o VeggieTales, que eu descobri na internet, assim, do nada, eu tava no YouTube e daí apareceu eu acho que ele é um pepino, não sei, é um pepino cantando, deu, meu Deus, o que é isso, um pepino cantando? E daí eu comecei a olhar comecei a olhar muitos vídeos deles, que assim, é tipo bem infantil e tal, só que é engraçadinho. E daí foi daí que eu peguei a maior referência de como criar os bonecos e como criar os formatos dos personagens. Até porque na animação eu tentei deixar eles bem básicos, assim, tem o formato da fruta, do legume, daí eles têm os bracinhos e pernas, assim, então isso facilita na animação. Thiago, tu quer complementar alguma coisa?
Então, a única parte que eu animei foi a parte 2D, né? Então, eu tinha os sketches da Bea e aí eu só mais desenhei no estilo que eu já tinha visto do que a Bea já tinha animado previamente, né? Que ela já tinha feito as partes 3D. Essa parte que a gente fez em 2D, inclusive, ela não ia ser em 2D. Ela ia ser em 3D, mas ia ser uma cena que a gente quase teve que cortar, porque a gente sempre teve um cronograma muito, muito corrido para conseguir fazer tudo isso em um ano. Então, eu falei para Bea, tipo, eu posso animar essa, mas teria que ser em 2D, assim. Então, meio que peguei o que já estava feito, basicamente. A Bea tinha feito algumas cenas, e daí eu peguei aquilo e eu meio que coloquei no universo que eu acho que coube, assim. Uhum. É bom explicar isso, porque antes de ter o 3D e a animação em si, a gente faz um animatic, né? Isso. Que é uma decupagem animada, digamos assim, é bem uma referência do que seria a animação, mas é uma referência para saber a questão do timing dos personagens, para saber a questão se um plano fecha com o outro, se na montagem e tal. Então, como essa cena do Chuchu seria mais uma cena, seria tipo mais uma modelagem de boneco com um rig, que é o esqueleto da animação e tal. Aí a gente achou melhor fazer um 2Dzinho. Isso. Tanto que a única cena que o Chuchu aparece, ele tá morto, né? Então a gente teria que fazer ele, tipo, vivo, modelado vivo, e teria que fazer todo o esqueleto dele pro movimento ainda. E seria uma coisa que não caberia dentro do cronograma que a gente tinha, que já era muito apertado. Sim. Vocês têm quanto tempo, mais ou menos, para realizar? Porque imagina, né? Uma animação não é algo fácil de fazer, né, gente? Tipo, demora muito tempo umas animações. Sim. Tipo, quantos vocês tiveram? Em tese, a gente tem um período letivo, assim, começa em fevereiro e termina em dezembro. Mas antes disso, a gente tem toda uma questão ali do curso, né, de tem que ter o roteiro pronto, aí, eu não sei, no final de fevereiro a gente faz um pitching, que é tipo uma apresentação para os professores da nossa ideia, a gente define as equipes, assim, todo esse processo da pré, que a gente ainda estava tipo, definindo equipes, definindo 100% o roteiro, essas coisas que eu não sei, deixa eu lembrar, eu acho que o nosso Animatic, a versão final do Animatic ficou pronta em agosto, eu acho. E eu lembro que eu comecei a fazer as animações em 3D no final de setembro. Uhum. Eu me lembro que... Não, termina. Não, só ia dizer que até porque a gente, como cada um está fazendo o seu curta, cada um faz uma função diferente no curta do colega, né? A gente divide assim, a turma em equipes e tal. Então, eu estava fazendo a produção do curta do Thiago, eu também fiz outras 3 direções de arte, também fiz assistência de direção, o Thiago também fez as outras assistências de direção dos curtas que ele estava participando e tudo. Então, tipo, era muita coisa, ainda mais a animação. Nossa, e vocês, tipo, se revezam para fazer tudo, né? Assim, está em todas as produções de uma equipe, né? Tipo, no roteiro, na direção, na arte, para saber como é que é, né? Sim. Normalmente o roteiro é sempre o diretor que faz na nossa faculdade, mas não é necessário que seja, sabe? Tanto que eles até estimulam, às vezes, que as pessoas chamem um outro colega para participar da produção do roteiro e tudo mais. Mas, normalmente, é sempre o diretor que escreve o próprio roteiro. E daí, por exemplo, eu faço especialidade de direção de arte e de roteiro. Eu tenho que, na minha especialidade de direção de arte, fazer a direção de arte de outros curtas. No caso, eu fiz de outros 4 curtas, além do da Bea. Tu tem que produzir um curta, tu tem que dirigir o teu próprio curta e tu tem que fazer assistência de direção no curta de outra pessoa. Então, é uma coisa muito corrida, assim. Sim. Eu, por exemplo, que eu fiz produção da Beatrice, que era uma animação, eu tinha que fazer também outra produção. Eu também fiz outra produção.
A Bea fez a minha e ela fez de outra animação que teve também. A da Nathalie. Vocês estavam falando sobre a estrutura do CRAV, né, e do curso, que é o curso de vocês, em relação a essa produção do curta. E o que vocês acham sobre a experiência de fazer ele como estudantes? E, tipo, como foi o contato de vocês com esse, que eu imagino que não seja o primeiro, mas um dos primeiros contatos com a produção mais profissional de um filme para vocês? Boa. Eu acho que é muito importante isso que eles fazem de oportunizar um set, e porque senão eu tenho certeza que a gente ia acabar fazendo muita cagada no set na vida real e não ia ser legal pra gente. Então, a gente já acaba aprendendo um pouco com os erros que a gente faz no set aqui no curso. Então, eu acho que eu não sei, eu escolhi por fazer uma animação, então não da minha parte, da animação, eu não tive que dirigir, assim, em set. Claro que eu tive a direção de dublagem, eu tive a experiência de dirigir a dublagem, né, com os atores, mas da minha parte de direção de arte, foi sempre bem tranquilo o set, eu gostei bastante. Não sei, eu acho que set é uma coisa muito legal, porque tá todo mundo reunido ali, e como a gente é uma turma pequena, assim, um grupo pequeno, sets são pequenos, tipo entre 20 e 25 pessoas no máximo, eu acho. Então, é muito bom. Tipo, a gente, eu não sei explicar isso, a gente cria um laço entre a gente, assim, no set, e é muito, muito bom. Mas também às vezes há brigas, mas isso acho que é normal em todos os sets, em todo o mundo. Eu sempre considerei muito especial essa oportunidade de poder fazer o meu próprio curta, sabe? Em que eu não tenho que, tipo, passar por pitchings, falando a minha ideia e alguém ter que aceitar a minha ideia para conseguir uma equipe, produzir. Essa é uma oportunidade muito valiosa, sabe, pra gente. Porque eu podia literalmente escrever o que eu quisesse, assim, que a gente iria fazer um curta sobre isso, sabe? Então, foi a minha oportunidade de colocar pessoalmente, assim, todas as coisas que eu sempre quis fazer e aproveitar esse momento, sabe? Porque eu sabia que saindo para fora do curso, assim, seria uma oportunidade extremamente difícil, sabe? Comparado com que o CRAV nos propõe. Tipo, tanto que desde o início, quando eu entrei no curso, tinha essa propaganda de que o CRAV era o único curso em que o aluno fazia o seu próprio curta, sabe? E aí eu já entrei em mente total no curso, focado no curta que eu ia fazer no terceiro ano, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito valiosa, tanto que a maioria das pessoas que eu conheço do curso já estavam planejando desde o início o que elas queriam fazer, sabe? Tá, então a gente já pode partir para o segundo bloco, que é sobre a experiência no festival, né? E a vitória de vocês com o prêmio da Assembleia Legislativa na categoria Melhor Direção de Arte. Como é que funciona para participar do Festival de Gramado e ser indicado? No nosso caso, como é um curta universitário, e no caso do Festival de Gramado específico, os coordenadores dos cursos têm que fazer essa inscrição. E eu acho que eles só podem inscrever 4 curtas, eu acho, daquele ano. Aí eles fazem essa inscrição, eles já fazem uma pré-seleção entre os professores dos curtas do ano passado, no caso, né? E daí eles mandam essa pré-seleção deles, foram 4 curtas esse ano, lá pro pessoal do Festival de Gramado, e daí lá o pessoal de Gramado que escolhe daí se vai ou não.
Sim. E como foi, assim, quando vocês viram que o curta tinha sido nomeado na categoria de curtas gaúchos? Então, tipo, eu acho que já foi uma alegria muito grande só quando o nosso curso escolheu o Sopa no Ar como um dos 4, sabe? Então, a gente já estava muito felizes. E aí, o momento que a Beatriz recebeu o e-mail, assim, foi total êxtase, sabe? Ainda mais Nem que a foi gente tá... e-mail. Quê? Nem foi e-mail. Foi o que eu falei. Não, eu não recebi. O cara me ligou. Ah, eu lembrava como se tivesse recebido e-mail. Ai, Ai, que chique, ele te ligou. Ele me ligou porque eu não respondi. Ai, que horror. Não, ele me ligava, só que é tipo um número desconhecido, eu nem sempre atendo. E ainda mais que estava nas férias, eu não ia ficar atendendo o número. Aí ele mandou um WhatsApp, pode me atender, por favor. Aí eu, tá, atendi. Aí ele falou, nossa, foi muito... Eu lembro que isso foi um dia, foi antes do almoço, e eu tava fazendo, meus pais não estavam em casa, eu tava fazendo almoço pros meus irmãos. Aí o cara me ligou, e daí ele, tipo, a gente queria falar que Sopa na Hora entrou no Festival de Gramado. E daí eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Meu coração parou por um momento. E vocês tinham expectativa durante a produção do filme? Oi? Vocês tinham essa expectativa durante a produção do filme? Eu acho que, tipo, todo mundo meio que faz o seu curta já esperando, sabe, que ele seja selecionado, assim, pelo menos durante a produção do Sopa no Ar, a gente tinha uma ideia, assim, de que teria grande chance dele ser selecionado por ser uma animação 3D e ser um grande diferencial, sabe, pro que normalmente o nosso curso dá. Tanto que essa foi uma das únicas animações 3D já feitas no curso, assim, sabe? Então a gente tinha uma ideia de que, tipo, pelo menos o curso ia escolher ele, porque a gente sempre teve um apoio muito grande dos nossos professores, assim. Mas que seria realmente escolhido, assim, aí a gente já não tinha a ideia, assim, tão formalizada. O Thiago muito otimista. É porque eu acho que a gente é porque a gente tem muito contato, a gente ali no curso tem muito contato com o Festival de Gramado. Acho que no primeiro ano já a gente foi uma vez, tipo, de ônibus, todo mundo pra lá ver um filme, um longa. Aí no segundo ano também, eu acho, não me lembro. Daí, o ano passado a gente foi, todo mundo, a gente passou o final de semana lá, então a gente, tipo, acompanha lá o também? festival. Ano retrasado eu não fui, essa foi ano passado. Ah, tá. E daí a gente vai lá e, não sei, toda a sensação de estar lá no Palácio dos Festivais e, tipo, todo mundo quer estar lá depois com o seu curta. A gente, é um processo que, não sei, tipo, toda a atmosfera do festival e tudo, todo mundo subindo no palco e recebendo o prêmio, isso é uma coisa que dá muita vontade de participar. Mas eu não sei, eu realmente fiquei surpresa quando o curta entrou no festival, porque eu não esperava mesmo. Assistindo, né, eu assisti os curtas e alguns longas do festival, e eu achei muito legal como os curtas brasileiros, eles estão cada vez ganhando mais importância, sabe? Eles são muito bem produzidos. Pois é, eu gostei bastante da amostra desse ano. Eu achei que teve, tipo, uma variedade muito grande, assim. Tanto que em cada bloco, assim, tipo, por exemplo, no do Sopa no Ar, era uma variedade absurda, assim. Outro curta eram, tipo, muito diferentes em conteúdo, em forma, em técnicas de gravação, sabe? Tudo era parecia um compilado de todas as possibilidades que a gente... Diversificando, né, o cinema gaúcho. Achei bem importante. E eu acho que também uma coisa que falou muito depois até no debate é que esse ano parecia que todos os... uma coisa que juntava a maioria dos curtas era a questão da memória
E ainda mais com essa questão toda da pandemia e tal, vários curtas que estão ali foram curtas feitos em casa, com celular, assim, tipo, então num festival de Gramado, isso, tipo, bom que o festival também está se abrindo mais para aceitar esse tipo de filme mais caseiro, entre aspas, sabe? Eu até ia perguntar isso sobre como foi participar de uma edição tão única do festival, né, nesse aspecto. Foi frustrante para vocês que vocês não possam ter recebido o prêmio ao vivo, por exemplo? Ai. Eu não sei se frustrante é a palavra, mas não sei se quer falar, Thiago, que fez o ai aí no início. Ai, não. Ai, é que... eu acho que é meio claro que é frustrante não poder, sabe, estar lá, ver a reação ao vivo das pessoas, vendo o nosso curta, ver tudo, tipo, viver o Festival de Gramado ao todo, assim, da forma mais pura. Eu acho que, tipo, claro que é uma coisa mais frustrante, sabe? Comparado ao que poderia ser, mas dentro das possibilidades, com certeza foi a melhor forma possível e eu acho que ficou lindo igual, sabe? Sim. Concordo. O ano que vem a gente vai pro festival igual, a gente comemora do nosso jeito. A gente invade o palco. Isso, ai, que horror. Tá, em relação à vitória, né, na categoria de melhor direção de arte, como é que foi para vocês isso também? Eu não sei, eu também não, da mesma forma que eu fiquei bem surpresa quando o curta entrou no festival. Tá claro que eu digo isso, mas não tipo, diminuindo o meu curta. Eu acho que meu curta ele é bom, tem potencial e tal. Mas é que realmente a gente sempre pensa que não, para não criar expectativas para depois não se desapontar, né? Então eu não sei, eu não tava apostando que eu tava assim, tipo, no máximo eu achava que talvez o curta ia ganhar alguma coisa de roteiro, porque é uma narrativa diferente, sabe? Mas aí quando veio de direção de arte eu fiquei super feliz, claro, bem contente, mas também bem, não vou dizer chocada, mas eu fiquei, nossa, meu Deus. Chocada? Como é que essa direção de arte ganhou? Meu Deus. Mas eu fiquei super contente, né? Não tem como não ficar. Claro. Reconhecimento, todo esse 2019 que a gente ficou fazendo curta, se esforçando, deixando de sair para ficar renderizando alto da madrugada, fazendo animação, indo lá pro laboratório da Unicinos, ficar 12 horas na frente daquele computador lindo, maravilhoso. Acho que tudo isso, quando a gente recebe um prêmio, quando a gente é chamado para um festival, isso acalenta o coração, então dá Concordo plenamente. Orgulho, assim. Pois é, eu tava falando com a minha terapeuta hoje sobre isso. Eu falei que, pensando, tipo, um dia antes, assim, do anúncio, eu tava pensando muito de uma certa forma meio negativa, sabe? Eu tava, tipo, eu acho que a gente não vai ganhar nada e eu espero... Eu meio que quis não ter expectativa, sabe? Porque eu acho que de qualquer que seja o resultado, acaba sendo pior se a gente tem expectativas. Porque se a gente tiver expectativas e perdesse, seria uma coisa muito ruim. E se a gente tivesse expectativas e ganhasse, não seria tão bom como foi o choque de uma vitória que a gente não estava esperando, sabe? Eu acho que foi um momento, tipo, muito especial, ainda mais com tudo que está acontecendo, com o psicológico que todo mundo está tendo que lidar, sabe? Com todo esse caos que está sendo esse ano. Sim. Foi uma coisa muito, muito especial, assim. Ainda mais para o audiovisual, né? Tudo que está sendo cortado de editais, essas coisas, a gente fica bem desanimado com o futuro do audiovisual, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, e o fazer o cinema, né? E daí receber um prêmio numa hora dessas é um incentivo a mais de que, tipo, eu quero continuar. Eu sei que o caminho é longo, o caminho é difícil, mas eu quero continuar fazendo filme no Brasil.
Muito obrigado, Thiago e Beatriz, pela participação e contribuição de vocês. Muito obrigado por nos chamarem. Foi uma oportunidade muito boa e é muito especial falar sobre o que a gente mais ama, assim, e foi um momento muito valioso nas nossas vidas, assim, então é muito bom receber o reconhecimento e o feedback de vocês também. Acho que foi muito especial essa entrevista pra gente. Agradeço muito o convite de vocês e realmente acho que tudo que a gente falou aqui foi de coração e obrigada por continuarem acreditando também no audiovisual gaúcho, no audiovisual brasileiro e é isso. E esse foi o episódio do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais para rever a cobertura do Festival de Gramado. E nós estamos ativos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Leia nossos textos no Medium. A edição desse podcast foi feita por Irving Amaral e ele foi retorizado por Mariela Org junto aos editores Matheus Jardim e Maria Eduarda Romagna. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigado pela sua audiência durante nossa cobertura do Festival de Gramado. Fiquem ligados que logo o Caderno 2 volta com mais novidades. Até a próxima!